Oi, nono, tudo bem com vocês? Professora Priscila de História. Queria dizer que mesmo frente a uma pandemia, vocês vão continuar sim com as rotinas de estudo. Olha que legal. Eu sei que muitos de vocês devam estar apreensivos por tudo que está acontecendo. Afinal de contas, nós não estávamos preparados para nada disso. Porém, eu vou dizer que fiquem tranquilos, vai passar. E que nós precisamos usar o nosso poder de sujeitos históricos. Então vamos fazer nossa parte, vamos manter a distância, vamos manter o isolamento, fiquem em casa, higienizem muito bem as mãos, os alimentos, tudo aquilo que entrar de fora na casa de vocês, compra de supermercado. Muito cuidado com o grupo de risco, com os vovós, com os avós, com as avós, né? E que, principalmente, gente, mantenha a rotina de estudos. Isso é importante pra gente. Nós não estamos de férias, afinal de contas, a gente quer férias para poder se divertir. Férias para ficar trancado dentro de casa não compensa. Então, vamos aproveitar esse tempo para que a gente possa estudar e entender um pouco do nosso país, porque agora estamos entrando em República Velha, Primeira República do Brasil. Vou confessar uma coisa para vocês, eu esqueci meu livro no colégio, então eu não sei dizer se é o capítulo 3 ou o capítulo 4. Inclusive, eu queria pedir para que vocês escrevessem aí, mandassem uma mensagem para mim, me falando qual é o capítulo, para que eu não fique perdida em relação a essa divisão do livro e para que a gente possa fazer as atividades direitinho. Mas então vamos falar um pouco sobre essa Primeira República do Brasil. Ela começa em 1889, quando o Marechal Deodoro proclama a República, e ela vai até 1930, com a Revolução de 30 e o governo Vargas. Esse período da história, ele vai ser um período com características muito específicas, né? Então, eu posso ressaltar aí alguns tópicos extremamente importantes. O primeiro deles é que a primeira parte vai ser considerada como República das Espadas, por conta dessa ocupação dos militares. E depois podemos chamá-la de oligárquica. Por quê? Porque eu vou ter o domínio, o poder do Brasil dividido nas mãos de algumas oligarquias, né? Daqueles donos de terras, dos chamados coronéis, que nós vamos falar aqui ao longo das nossas aulas. Então, quando eu falo de República Velha, eu preciso lembrar de alguns termos que vocês já ouviram, que já estiveram presentes nos nossos estudos, vocês já ouviram quando a gente fala de história do Brasil e que agora eu queria dar uma reforçada. Então, seria o primeiro termo, o coronelismo, que é o fato desses chefes locais, os proprietários de terras, os donos, né, do poder econômico, do poder político regional, usarem esse poder, esse fato de eles serem o provedor da economia para manipular a população, para eles serem vistos como os grandes chefes, né, as autoridades da região. Tem um outro termo também muito importante, que seria o voto de cabresto, que é aquele voto no qual esse coronel induz a população a votar. Lembrando que nesse período só poderia votar aqueles que eram alfabetizados, homens alfabetizados maiores de idade. Então, os coronéis criavam, manipulavam essas cédulas, ensinando, né, digamos assim, esses trabalhadores rurais a escreverem pelo menos o próprio nome para que eles pudessem votar. Então, eles votavam em troca de coisas básicas, de coisas pequenas, dentadura, botina, chapéu, cesta básica. E dessa forma, o voto era manipulado. Por isso, o voto de cabresto, aquele cabresto do cavalo, né? Então, as pessoas eram induzidas a votarem em quem os coronéis instruíam. E outro fator importante seria a política dos governadores, que foi instituída no governo de Campos Salles, que fazia com que municípios, estados e governo federal tivessem autonomia nas suas decisões. E, na verdade, era um apoio mútuo. Então, o prefeito que apoiava o governador que apoiava o presidente. E, com isso, os municípios e estados recebiam benefícios e
com esses benefícios, essas autoridades locais ganhavam cada vez mais força, maior credibilidade frente à população. Nós vamos ter também algumas revoltas, que eu vou falar aqui para vocês depois sobre elas. E posso ressaltar também que esse período da Primeira República vai ser a nossa construção nacional enquanto um país federativo. Então, até então, nós não tínhamos esse conceito, nós não tínhamos esse status muito bem estipulado, né, como uma república federativa. Os estados passam a ser formados, suas fronteiras delimitadas, e a nossa Constituição começa a ser colocada em vigor, uma Constituição um pouco mais parecida com a que nós temos agora. Então, esse primeiro vídeo veio só com alguns temas, né, de modo geral, alguns tópicos, alguns termos que eu acho importante para que vocês façam a leitura do capítulo. Eu quero que vocês leiam esse capítulo sobre República Velha, Primeira República do Brasil, com muita atenção. De preferência, vão marcando as partes mais importantes que vocês consideram, daquele jeito que a gente sempre faz. E aí eu vou vir com mais aulas explicando melhor esse conteúdo, dividindo melhor esses acontecimentos. Eu vou deixar as instruções aqui para a primeira atividade para vocês fazerem, tá? Aquele fichamento básico que vocês já conhecem. E aí, aos poucos, nós vamos aqui tirando as dúvidas, podem mandar mensagem. Meus directs também nas redes sociais estão abertos, fiquem à vontade, tá? Catarrentos da Tia Pri, vamos passar por essa rapidinho. Até breve, um beijo para vocês.